ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou. Ó morte, onde estás, ó morte? Conheço tua morte. Qual a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou. Mais uma vez, ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve Ele fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Que as palavras da Bíblia Sagrada perdoem os nossos pecados, iluminem os nossos caminhos para a glória de Deus Pai. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o
abandonou. Se eu sou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, O sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Sempre exaltado és aqui, ó Deus poderoso. Nos livre, nos poupe, Senhor. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Amém. Glória a Deus, amém. Vá sentando. Diga assim comigo: meu Senhor e meu Deus, envia o teu Espírito Santo para que possamos hoje compreender a tua palavra e praticá-la em nosso dia a dia. Amém. Amados, sexto dia, sexto mergulho. Eu começo a imaginar Naamã nesse sexto mergulho. Sua pele ainda está do mesmo jeito. O que será que não passou na cabeça dele nesse sexto mergulho? Será que eu tenho que parar? Voltar para a Síria? Acabou. Não tem jeito mesmo. Mas não. Ele foi persistente. Ele ouviu a palavra do profeta. São 7, são 7. Mas muitos não têm esta paciência de esperar o tempo certo, a hora certa. O perseverar. Nós ouvimos no Evangelho, o Espírito Santo manda eu vir para o Evangelho, vamos para o Evangelho então. Amém? O poder de perseverar. Quantas vezes eu não pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei assim comigo: para quê sofrer tanto? Melhor parar. Assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na minha vida, nos meus 13 anos, eu senti o desejo de ser padre em meu coração. Já era acólito no Santo Altar. E Deus tocou no meu coração o desejo de ser um padre. Passaram-se um ano, fui para o seminário fazer encontro vocacional. Mais um ano de encontro vocacional, 2. Terceiro ano de encontro vocacional, já estava com 15 para 16 anos. Queria ser pregador da renovação carismática, porque era uma delícia estar naquele grupo avivado. Comecei a fazer escola Paulo Apóstolo, 1 ano módulo básico. Segundo ano, ofensiva nacional. Terceiro ano, secretaria Pedro, a qual eu amo. Depois, parei na secretaria Rafael, que é a secretaria Cura. Não é isso? Estou enganado? Não, é isso mesmo. Depois eu já era catequista na igreja. Para catequista eu teria que fazer também escola catequética, Éfata. 3 anos de estudo também. Mas nesse entremeio, meu coração se apaixonou. Encontrei um olho brilha no outro, né? Cupido. Não vou para o seminário mais não. Quero namorar. Namorei 6 meses com a minha primeira namorada, não deu certo. Pensei, e agora? Continuo, não continuo, não é assim? Depois, já conhecia, né, que é a minha esposa, a Beth. Beth ficou viúva, com 3 filhos. Ela não está aqui, né? Tem que estar aqui para mostrar. A Beatriz tinha 50 dias de nascida. O João tinha 6 e o Arthur 5. Ou seja, 3 crianças. 1 ano e meio depois, o Cupido nos pegou. Não é? E, num certo ponto, eu falei, bom, não é para eu ser padre, então. É para eu seguir a vida matrimonial, não é isso? Então tá bom. Porque lá na outra igreja não pode casar. Casou, acabou, pronto. Tá bom. Me casei. Hoje nós temos o Pedro, de 11 anos. Mas no decorrer da nossa vida, eu não podia ver um sacerdote
ou os paramentos, que meu coração voltava lá ao primeiro amor dos meus 12, 13 anos. E eu perguntava para o Senhor assim, por que isso? E o Senhor foi me mostrando o caminhar, foi me dando luzes. E eu conheci a igreja anglicana, onde os reverendos podem ser casados que se tornam padres, né? Ou padres que se casam. E olha que interessante, que coincidência naquele que persevera e vai em busca dos seus sonhos. Eu me lembro que eu estava para ser ordenado, e quase para desistir, porque vem as perseguições, né? Essa, aquela, essa não presta, assim por diante, né? E eu pensei em desistir. E eu me lembro que eu ganhei um livro do Auguste Cury, que diz assim, nunca desista dos seus sonhos. Jamais desista deles. Ou seja, persevere. Fui ordenado diácono, fiquei 1 ano e meio no diaconato, e fui ordenado presbítero no dia 25 de janeiro do ano de 2014. Dia da conversão de Paulo apóstolo. E no momento que eu me prostrei, rendido estou, foi a minha música de apresentação. Quando me prostrei, eu me lembrei de um simples fato na minha vida. Se eu tivesse entrado no seminário na outra igreja, feito os 3 anos de filosofia, os 4 de teologia, 1 ano e meio do diaconato, eu teria sido ordenado presbítero com 29 anos. E eu fui ordenado presbítero com 29 anos. Aí eu me lembrei da passagem de Jeremias, capítulo 1. Desde o ventre materno eu já te conhecia, eu já te consagrei, por isso você é meu. Isso vem mostrar para nós esse sentido de perseverar. Por isso é interessante nós compreendermos hoje Naamã e esta viúva. A palavra diz que é um juiz que não teme ninguém, nem Deus, nem homens. Até porque alguns juízes se acham Deus. Uns eu acho que tem quase certeza que não é possível, né? Mas pensam que são. Esse é um exemplo. Não teme ninguém. Mas havia uma senhorinha. Se ele não teme ninguém, como é que uma senhorinha estava oportunando ele? Essa senhorinha não podia vê-lo, que já falava, viu, e meu processo? Já foi? Deu certo? O juiz estava lá tomando um cafezinho na padaria, chegava, viu? Faz justiça, meu adversário está aí, ó. E ele devia pensar com ele mesmo, mas eu não temo ninguém. E essa mulher me oportuna desse jeito. Mas o juiz cai em si e começa a refletir desse jeito. Essa mulher me oportuna no meu cafezinho, entra no meu escritório, não pode me ver saindo de casa, que ela me oportuna. Mas e se eu fizer justiça a ela, ela para de me oportunar? Não é assim? Então, eu vou fazer o que ela quer, disse Jesus. Eu dou o que ela quer, acabou. Faço a justiça do jeito que ela está pedindo, já pediu, está comprovado, não é? Então, eu atendo o pedido dela e assim ela me deixa em paz. O Senhor quer dizer para você e para mim hoje que, aliás, Ele já começa a palavra de hoje dizendo assim para mim e para você. Sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. E depois ele diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, lhe fará justiça em breve. Importante o sentido de perseverar. Importante o sentido de compreender Naamã com as palavras do profeta. Ele pediu para eu mergulhar. Amém, a igreja está viva. 7 vezes.
Eu imagino Naamã mergulhando a primeira vez, subindo e olhando. Segunda. Terceira. Eu digo que mais da metade desta igreja teria ido embora. Teria desistido. É como a historinha daquele que está cavando para chegar no ouro. Tem ouro aqui? Tem. Um dia, 2 dias, 3 dias cavando, 4, 5, 10, desiste, vai embora. Vem o outro no mesmo buraco, 2 pasadas, tira o ouro. Não é assim? Naamã poderia ter ido embora. Poderia ter dado 10 desculpas. Porque vocês lembram que lá atrás ele estava com orgulho ferido? Aquele profeta nem saiu para me atender. Mandou um servo seu para falar comigo. Segundo Reis 5. Não é isso? Mandou um servo. Eu, um soldado da Síria com carta do rei. O mínimo que ele tinha que ter vindo era até mim. Ter orado por mim. Por este Deus vivo de Israel que ele diz que serve. Orgulho de Naamã. Imagina se esse orgulho prevalece quando ele desce a segunda vez e nada acontece. Nada aconteceu. Mas foram 7 mergulhos. Meu amado, Eclesiastes 3 diz que para tudo há um tempo. Não sei quais são as pelejas, não sei quais são as dificuldades, mas o Senhor não tarda em te socorrer hoje. Amém? O Senhor não tarda em vir ao encontro daqueles que botam a sua confiança nele. Por isso, orar sempre, sem desfalecer, sem desanimar. Quantos por N motivos não desanimaram nesta semana do mergulho de Naamã? Quantos? Muitos, né? Porque trocou o reverendo hoje, né? Por causa disso e daquilo. Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Eu não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui para somar. Aliás, eu vim para isso. Não é para dividir, é para somar. É para sermos um só. Mas mesmo assim tem gente que não. Primeiro, segundo mergulho, foi embora. E depois se não alcança a graça, a culpa é de quem? Ah, vou hoje não, vai chover. Tudo de açúcar. Bateu o pingo, derrete. Na minha terra diz assim, né? Outros, porque tem que pegar 2 ônibus, 3 ônibus, mas não é 7. Não é 7 mergulho. Não é um compromisso que você tem com o Senhor, de prevalecer, de perseverar. Falta comprometimento com o Senhor. Com o Senhor, não é comigo, não é com o reverendo Wilson. Nós somos servos inúteis, esta palavra que ele falou. Somos servos inúteis. Não é para nós, é com o Senhor. Se Naamã tivesse feito como muitos, não teríamos essa história bela da Escritura. Para nos ensinar que é preciso se doar, é preciso ir com confiança. É igual faz campanha, vamos fazer campanha de oração. Vem no primeiro, segundo dia, acabou, não vem mais. Aí a vida continua a mesmice, eu ia falar nome feio, continua na mesmice. Minha vida não melhora. Claro, você tem comprometimento com o Senhor? Tem comprometimento no santo altar? Não. Como é que você quer que a tua vida mude? Como você quer ver mudança na tua vida? Se você desanima, se esta viúva não continua, não persevera, o juiz teria feito justiça para ela? Não, deixava lá, não pilha. É isso que falta. E hoje o nosso tema é
falsas doutrinas. Eu pergunto agora, você está permanecendo na doutrina de Cristo? O que é a doutrina de Cristo? Porque nós acabamos de ouvir João falando na sua segunda carta, que há uma alegria muito grande em seu coração por achar que alguns dos filhos de Deus andam na verdade. Qual que é a verdade? Amém, glória a Deus. Qual que é a verdade? Amém. Jesus é a verdade. Só Ele, não há outra. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora peço-vos, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivestes. Qual que é mesmo? Amar uns aos outros. João fala muito de amor. João traz muito esse sentido do amor de Deus. Ele vai dizer na sua primeira carta que Deus é amor. Quem vive no amor, vive em Deus e Deus nele. Por isso, Ele é amoroso. Quer nos ensinar a viver o mandamento não novo, mas o de Jesus. Amar a Deus, amar ao próximo. Tudo em Jesus. João conseguiu compreender porque estava sempre muito próximo de Jesus. Aquele que na ceia recostou sua cabeça ao peito de Jesus, não era Maria Madalena, era João. Olha uma falsa doutrina aí, não é? A palavra diz claro, João estava encostado em Jesus. E conseguiu pegar esse sentido de viver o amor para com Deus e para com o próximo. Porque se Deus é amor e eu digo que vivo em Deus e eu não consigo amar o meu próximo, que doutrina você vai viver? Você não está permanecendo em Cristo, já está tudo errado. Já está tudo errado. Não é doutrina minha, reverendo Wilson, reverendo Aldo, dos nossos bispos, mas a doutrina tem que ser de Jesus. Tem que ser bíblica. Senão está tudo errado. E aí, João vem alertar a mim e a você hoje, que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio os ouvistes, que andeis nele. Mas o cristão, aliás, nem sei se podemos chamar de cristão, prefere viver a condenação, prefere viver cutucando o irmão, prefere viver enjaulados, prefere criar ilhas, suas redomas, cada dia mais individualizado, porque o maldito celular nos individualiza, nos torna pessoas sem comunicação. Eu fico imaginando essa geração daqui 10 anos. Não vou longe porque o celular é novo e já está no jeito que está. Daqui 10 anos, ninguém vai conseguir conversar com ninguém olhando nos olhos. Triste isso. Triste. Imagina se vão saber viver o amor de Jesus. Pronto, acabou. Não vão. Este amor, que é a principal doutrina do cristão. Não, preferem difamar o outro. Que doutrina é essa? Que amor é esse? Que Jesus é esse? Cristãos degladiam cristãos. Degladiam até hoje. Dos gladiadores. Porque você não segue essa, você não presta. Degladiando, denegrindo a imagem. Porque não está lá, então não presta mais para mim. Prestou um dia, agora não presta mais. Que triste ver a falta de amor. Não está mais conosco, Deus abençoe, siga a sua vida.
Jesus esteja contigo ainda. Mas não, é melhor degladiar, é melhor denegrir. Que amor é esse? Está na palavra? Está na palavra? Não está. E aí mais, João continua dizendo assim, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ele tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos inteiro o nosso galardão. João começa a escrever porque, de início, nas primeiras comunidades, uma das grandes discussões que nós vamos encontrar nos primeiros concílios da igreja, nós temos 7 concílios, 7 reuniões de bispos, os 7 primeiros, que é da igreja indivisa, antes de haver o primeiro cisma do Oriente. A igreja ela se divide, a primeira vez os cristãos têm divisão no ano de 1052 ou 1054. No ano 1000, não é? Tem a primeira divisão, o primeiro cisma do Oriente e do Ocidente. Antes disso, nós temos 7 concílios, 7 reuniões de bispos. E uma das discussões que haviam entre eles era a seguinte: Jesus é humano ou é divino? Nós temos algumas, neste tempo, algumas falsas doutrinas. Que Jesus era só humano, Jesus era só divino. Chegaram a um consenso, não é? Que Jesus é 50% humano, 50% divino. Foram para a palavra. A palavra nós encontramos tanto em João, no finalzinho de João, quando Tomé, aquele que não tinha fé, o incrédulo, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz o que para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Oh, igreja bíblica é bom por isso, né? Meu Senhor e meu Deus. Presença de Deus em Jesus. Quando Jesus é batizado no Jordão, o que a voz do céu falou sobre Jesus? Eis o meu filho muito amado. Então ali no segundo, terceiro concílio, vocês chegaram à seguinte conclusão: Jesus é 100% humano, 100% divino. E nessa mesma época começam a estudar e compreender a Santíssima Trindade. Embora a Santíssima Trindade não está na Bíblia literalmente com estas palavras, mas nós conseguimos buscar que a Trindade, Efésios 4, de 4 a 6, quem quer abrir, pode abrir, dá tempo. Foi pôr na minha conta se a missa demorar um pouquinho mais. Amém? 4. Vamos pegar do verso 4 ao verso 6. Amém? Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pegando Tomé, pegando depois esta passagem, se há um só Deus, um só Senhor, significa que a Trindade é um só Deus. E quando eu vou lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, a criação, eu vou ouvir assim, ó: façamos a luz, façamos o mar, não é assim? Sempre o sentido no plural. Significa que
a Trindade está presente na criação. Amém? Porque quando eu compreendo Jesus vindo ao mundo, eu sei que Ele já veio para nos salvar. E eu sei que Ele já estava, conforme os profetas vai dizer para nós, certo para vir nos resgatar. Então significa que na criação a Trindade já existe, um só Deus, como nós professamos no creio. Mas há algumas doutrinas que diz que não. Então se não, significa que ela está contrário à Escritura, à verdade. Depois nós temos algumas outras divisões que nós podemos dizer o seguinte: o sábado foi feito para o descanso, não é isso? Antiga lei, Antigo Testamento. Nós, cristãos, guardados no sangue de Cristo, lavados, remidos, nós guardamos o domingo. Amém? Porque domingo é a nova aliança. Se é nova aliança, significa que o domingo é o nosso dia de guarda. Porque a palavra diz que o Senhor Jesus, no primeiro dia da semana, não estava no sepulcro. Os soldados viram a pedra rolar. Não conseguiram ver, né? Ouviram. Peguem Marcos 16, 9. Amém? Não, misericórdia, falei. Olha aí, ó. Amém? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. No primeiro dia da... Então significa que o cristão ele guarda o domingo. Pela graça estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós vivemos como cristãos. Depois, nós temos um outro entendimento doutrinário. Abra sua Bíblia em João 6,40. Para frente de onde você estava. Seis, 40. Amém? Porquanto a vontade daquele que me enviou, quem que enviou Jesus? O Pai. Amém? Que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Significa que Jesus quer que todos se salvem. Outra doutrina errada. Já tem os predestinados, os escolhidos. Não. A vontade de Deus, daquele que enviou Jesus, é que todos se salvem. Pena que muitos se salvarão, não todos. Porque o todos englobaria todos, ou muitos, alguns. Por isso na sagrada consagração a gente diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramados por vós e por muitos. Não é por todos. Há um erro de interpretação. É por muitos, porque nem todos, porque muitos, a parcela dos que aceitam Jesus, a parcela dos que viverão a palavra de Jesus. Há muitos aí que não irão, desviam o olhar de Deus, preferem viver o mundo,
depositam suas esperanças e confianças em falsas doutrinas. Esses não irão. Por isso diz escolhidos, né? Escolhidos são aqueles que aceitaram o Senhor e ganharão o céu. Mas a vontade de Deus é que todos ganhem a vida eterna. Todos. Mas pena que serão só muitos, porque um grande muitos não irão conseguir ouvir a voz de Jesus. Mateus 7, 15 e 17, para terminar. Amém? Amém, misericórdia? Mateus 7, 15, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O próprio Jesus nos convida a tomarmos cuidados, nos convida a prestar atenção, e aqui eu convido você a estudar em casa esta palavra e buscar discernimento. Porque muitos são enganados por circos, por palhaçadas e se perdem no caminho, que é o caminho da palavra. Conheçam a verdade. E a verdade está na palavra. Viram muitos, bonitinhos, arrumadinhos, falar bonito, e daqui a pouco nos leva para o inferno. Inferno, literalmente. Quantas pessoas sem discernimento conhece a palavra, lê, mas não consegue discernir, se perdem, se afogam, morrem. Por quê? Porque não se abre verdadeiramente ao Espírito Santo. Porque não ouve os seus profetas, não ouve os seus pastores, aí se perdem. E aí nós, enquanto pastores, ficamos com o coração rasgado. Porque a gente às vezes fica pensando, será que eu ensinei grego? Será que eu ensinei outra língua que não foi a da palavra de Deus? Hoje somos convidados a perseverar na doutrina de Jesus, da verdade e do amor, e pedir ao Senhor muito discernimento contra falsos profetas, contra falsas doutrinas. Que possamos hoje afogar naquelas águas, tantas vezes que fomos enganados, tantas vezes, eu digo assim porque também eu às vezes sou, nós também somos, mas oramos, pedimos discernimento e Deus nos mostra. E é interessante que depois a gente quer conduzir as ovelhas, mostrar que está errado, aí a gente apanha. Vamos pedir hoje que o Senhor venha tirar escamas dos nossos olhos, abrir-nos a verdade, conduzir-nos à Tua palavra. A maior e sã doutrina está aqui, aqui. Não há outra. E se está falando diferente, vem aqui, olha aqui. Olha aqui, está tudo aqui. Não há nada maior que Jesus. Não há ensinamento maior que a palavra de Deus. Ah, tem alguém dizendo, está aqui? Não. Conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará. Que nos liberte no dia de hoje, Jesus. Ficando de